Fala galera, bem-vindos a mais um PC do Inscrito, ou melhor, PC dos Inscritos, né? Já que agora estamos falando de duas configurações em um único vídeo. Dessa vez, vamos mostrar a configuração do inscrito Felipe Ferreira e também do Giovanni Segatti, respectivamente de número 347 e 348. Se você ainda não mandou o seu PC, o link vai estar aqui na descrição para vocês seguirem os passos e estarem participando do PC do inscrito. Então, sem mais, e vamos aí a mais duas configurações. A primeira configuração que eu vou falar, pela ordem, vai ser a do Felipe Ferreira. Essa é uma imagem só para comprovar, né, que a configuração é do inscrito, então eu peço aí para que vocês mandem o gabinete de vocês juntamente com algo que comprove que vocês são inscritos do canal. Ou o monitor, se você tiver o gabinete perto do monitor, ou então você pode tirar uma foto do seu gabinete juntamente com uma folha escrito apenas PC do inscrito ou do EdTech, alguma coisa. O gabinete dele é da marca Camex, modelo CG K2AK, que é um gabinete de entrada, mas que tem bons recursos sim para o valor dele. Ele está na faixa de R$200, ele já vem com a instalação de fonte pelo menos na parte de baixo, que é muito importante, né, num PC gamer, já que traz um fluxo de ar mais adequado, e ele também tem algumas furações na parte metálica do gabinete, para a gente poder fazer o cable management e esconder os cabos na parte de trás, como vocês vão ver aí nas próximas imagens. Na tampa lateral ele tem um acrílico que pega praticamente toda a tampa, né? Dá pra ver toda a parte interna do gabinete sem precisar retirar essa tampa lateral. No painel dele ele é bem simples, são dois USBs 2.0 e entrada e saída de áudio, nada mais, né? Sobre entradas para fãs, você pode colocar uma na parte frontal, que provavelmente já vem pré-instalado. Tem mais um espaço para colocar na parte de trás, de 120mm, e também um na parte superior, de 120mm. Digamos que até são entradas bem suficientes para uma configuração de médio porte. É bom sempre lembrar que não tem como fazer a instalação de radiador duplo, né? No caso o water cooler, que venha com radiador de 240mm. Nessa imagem conseguimos ver toda a parte de dentro do gabinete. Eu peço para que vocês mandem fotos do gabinete sem a tampa lateral, para a gente poder falar um pouquinho sobre o cable management. Isso acaba até ajudando também a galera, porque nem sempre no site das fabricantes de gabinetes, principalmente, vem mostrando essas imagens internas mais detalhadas. Bom, sobre a arrumação de cabos que o Felipe fez, tá de parabéns, ele soube utilizar bem a passagem dos cabos da fonte. Inclusive ele passou o conector EPS, que conecta lá em cima na placa-mãe, por debaixo dela, né? Assim como os cabos do painel frontal. Sobre a baia dos HDs, esse gabinete tem aquela baia padrão. Na configuração do Felipe são dois HDs, sendo um de 500 GB e outro de 320 GB. Um da Seagate e outro da Western Digital. E uma dica que eu dou aí, não sei se pode fazer isso, né? Não sei se esse gabinete tem suporte para isso, mas talvez dê para rotacionar esses HDs, escondendo mais ainda os cabos SATA. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o kit dele, né? A placa-mãe é uma Asus M5A78L MLXBR, inclusive é igual a minha, uma placa-mãe bem de entrada mesmo para os processadores da linha FX. O processador dele é um FX 8320E, o processador está refrigerado com o Air Cooler da Cooler Master Hyper T4, e de memória ele tem dois módulos de 4 GB cada um, são memórias da Kingston de 1333 MHz, daquele modelo mais simples. Já a placa de vídeo é uma GTX 970, modelo da Zotac, uma placa bem forte. Recentemente esse modelo da Zotac ele teve uma redução de preço, chegou a custar aí R$1.100, né, nos sites mais conhecidos. E cara, a placa de vídeo por si só, ela consegue rodar a maioria dos jogos em Full HD, com gráficos no Ultra, apenas alguns jogos que você vai precisar reduzir um pouquinho dos filtros, mas é uma placa de vídeo que tem uma potência muito boa, um desempenho excelente nos jogos atuais. A fontezinha da configuração é uma Corsair, modelo CX de 600 watts, fonte com selo 80 Plus bronze, os cabeamentos são bem longos, boa qualidade e vai suprir tranquilamente toda essa configuração que ele tem. Bom, nesse momento aqui a gente faz uma cotação da máquina, né, de cada inscrito. A máquina do Felipe eu cotei por R$3.350, lembrando que é um valor aproximado, dependendo da data o valor varia bastante por conta do dólar, né? Quando o dólar sobe, o preço do hardware encarece bastante. E além disso é importante lembrar que eu pesquisei nos preços de boleto bancário e também pode alterar bastante se você for comparar com os preços de cartão de crédito.
Sobre alterações na configuração dele, né, upgrades futuros, eu recomendaria a troca da placa-mãe para uma placa-mãe que tem um suporte para overclock mais alto. No caso aí, eu coloquei uma Asus M5A97, que tem um chipset mais adequado, né, para overclock. Ela também vem com o suporte a USB 3.0 e o SATA 6 GB por segundo, caso ele queira colocar um SSD, por exemplo. Outro upgrade que a gente pode classificar como opcional seria a troca da memória RAM para uma memória um pouquinho melhor, com dissipação. No caso, pelo custo-benefício, eu recomendaria a Kingston HyperX Fury com clock de 1866 MHz. A próxima configuração é do inscrito Giovanni Segatti. Essa primeira foto serve só para confirmar, né, que a configuração é de um inscrito realmente. Vocês podem ver aí, também pode fazer desse jeito. Ele inovou, colocou o celular dele aberto no meu canal e tá aí comprovado que a configuração é realmente do Giovanni. O gabinete do Giovanni é um Cougar Archon, mesmo gabinete que eu possuo, que eu uso atualmente. Bom, ele é um gabinete, assim como da configuração anterior, um gabinete de baixo custo, não custa aí mais do que R$200, e é uma opção muito bacana para quem não quer gastar muito dinheiro em um gabinete. O design dele é mais simples, ele não vem com um acrílico muito grande na tampa lateral, é um acrílico que até tem uma posição meio esquisita, porque esse acrílico ele só pega basicamente ali um pouquinho da placa de vídeo e pega bem também a parte da baia dos HDs, que não é uma coisa que o pessoal gosta de mostrar na configuração. Sobre a refrigeração dele, no caso entradas para fãs, você pode colocar 2 fãs na parte frontal, um na parte traseira e 2 na tampa lateral, todos eles de 120mm. No painel frontal temos ali 2 USBs, sendo que um deles é o USB 3.0 e entrada e saída de áudio. E o único problema desse gabinete, que eu sempre falo aí nos vídeos, é que ele não tem entrada de fã na parte de cima, né, na parte do topo. E isso acaba incomodando um pouquinho certas configurações, principalmente para quem quer usar o water cooler ou então um air cooler. Fica complicado, né, porque aquela saída de cima é um exaustor, funciona como se fosse um exaustor, né, expulsando o ar quente, principalmente daquela parte onde fica o processador. Inclusive tem um gabinete que é da mesma marca, o MX300, que é praticamente um Cougar Archon, só que alterado com furações na parte do topo. Já sobre o suporte e arrumação de cabos desse gabinete, podemos dizer que é razoável. Não é o ideal porque tem pouco espaço na parte de trás do gabinete, mas dá para fazer sim uma arrumação bem bacana. Vocês podem ver que o Giovanni conseguiu fazer uma arrumação muito boa, né, para esse gabinete, mesmo a placa-mãe dele sendo bem pequena. Ele conseguiu esconder muito bem os cabos e a organização ficou perfeita. Uma informaçãozinha extra é que esse gabinete suporta placa de vídeo de tamanho máximo de 31 cm. E ele é bem espaçoso, com certeza dá para montar uma configuração bem top nele. A baia dos HDs desse gabinete é no formato de gaveta. Isso é uma outra característica que ajuda bastante, né, a esconder os cabos. Temos 3 baias para SSDs e mais 3 baias para HDs convencionais, no caso de tamanho 3,5 polegadas. E o Giovanni utiliza 2 HDs, um da Seagate de 1 TB e outro de 500 GB. Ele não informou aqui qual é o modelo, mas isso também não importa muito pra gente. A placa-mãe dessa configuração é uma Gigabyte H110MH DDR3, ou seja, uma placa-mãe com suporte LGA 1151, processadores da 6ª geração, né, os Skylakes. Tem muita gente que fala sobre problemas com a Skylake e DDR3, mas até agora, pelo menos, eu nunca soube de nenhum problema. Só foram relatos mesmo em alguns fóruns. E sinceramente, eu acredito que não tenha nenhum problema, pelo menos a curto prazo. Não sabemos ainda a longo prazo porque são processadores que não tem nem 2 anos de mercado. O processador que ele está usando é um i5 6400, processador muito bom, né, quad-core. Inclusive está com preço bem legal, é uma opção aí para quem quer montar já uma configuração intermediária. Sobre a memória RAM, ele tem 2 módulos de 4 GB cada um, são memórias da Kingston, modelo HyperX Fury. A placa de vídeo da configuração é novamente uma GTX 970, dessa vez o modelo da Gigabyte. Esse modelo da Gigabyte é bem interessante porque ele é compacto, mas olha o tamanho dos heat pipes que a Gigabyte colocou aí na dissipação. Provavelmente o chip gráfico fica bem refrigerado, não sei dizer se a dissipação encosta nos VRMs e também nas memórias. A fonte da configuração é uma EVGA modelo de 500 watts, fonte com selo 80 Plus Standard, né, o 80 Plus branco. Assim como os modelos CX da Corsair são ótimas fontes, bem recomendadas, principalmente em relação ao custo-benefício.
A máquina do Giovanni eu cotei por aproximadamente 3.580. Vocês podem ver que as duas configurações são bem parecidas, né? São bem semelhantes. A diferença mesmo é que tem uma plataforma AMD e essa daqui utiliza uma plataforma Intel um pouquinho mais recente. Sobre upgrades para essa configuração, eu acredito que não precise mudar muito, né? Porque ele tem uma configuração muito bem equilibrada. As alterações, na verdade, seriam inclusões, que seria um Air Cooler da Deepcool, modelo Ice Blade 200M. É um Air Cooler bem interessante pelo preço dele, custa mais ou menos uns R$120. E a outra inclusão seria o SSD de 240 GB, ele está na faixa de uns R$350. Com esses dois upgrades, ele vai gastar aí cerca de R$470. Bom galera, finalizo por aqui mais um vídeo de PC do Inscrito. Se você gostou, deixa o seu like, comenta o que vocês acharam sobre a configuração, que alterações vocês fariam nelas duas. A opinião de vocês é sempre bem-vinda e é muito importante que vocês participem aqui nos comentários. Um abraço a todos, obrigado por assistir, tamo junto, valeu e fui!